E está agora nesta edição Fernanda de Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados. Bom dia. Muito bom obrigada dia. Pela presença Muito obrigada pelo convite. Jornal. Vimos aqui o Presidente com grandes preocupações e também a falar da questão dos estatutos. Que expectativas tem a Ordem em relação à decisão do Presidente sobre este assunto? A Ordem dos Advogados, aquilo que pediu ao Sr. Presidente da República e que já tinha pedido anteriormente, era que de facto fossem vetados estes estatutos. E porquê? Porque estes estatutos, naturalmente, na forma como estão gizados e da forma como foram alterados ou propostos em termos de alteração, quer pelo Governo, quer pela Assembleia da República, não conseguem realmente garantir a segurança jurídica que é necessária ao cidadão e à cidadã e às empresas deste país. A Ordem dos Advogados tem estado a dizer isto desde o início. O processo foi todo ele extraordinariamente truculento. Foi um processo sem diálogo, portanto a única pessoa que realmente se preocupou verdadeiramente em ouvir as ordens profissionais foi o Sr. Presidente da República. Nunca o líder do Governo sequer quis falar com as ordens profissionais para saber o que sentiam. Foi sempre o assunto dirigido à Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares e, portanto, nunca o Sr. Primeiro-Ministro sequer quis falar connosco sobre este tema, mas o Sr. Presidente da República mostrou sempre uma grande preocupação e uma grande sensibilidade, porque sabe perfeitamente que estes assuntos são assuntos que tocam de perto os cidadãos. As ordens profissionais têm um papel extraordinariamente preponderante na sociedade civil, são elas o garante do Estado de Direito. No caso da Ordem dos Advogados, são o garante do acesso à justiça, são o garante dos direitos, liberdades e garantias das populações e, naturalmente, que a Ordem dos Advogados não pode deixar que este estatuto passe nos termos em que está, sem falar e sem dizer publicamente que aquilo que está a ser proposto pela Assembleia da República, a forma como foi feita no último dia do debate, sem qualquer espécie de aviso prévio, para lhe dar um exemplo concreto. Até a prova de agregação foi retirada aos senhores candidatos à advocacia, e isto é uma coisa que não existe em nenhuma ordem profissional de advogados na União Europeia. Portanto, existe naturalmente por parte de todos os países uma enorme preocupação com o exercício da profissão, que é o exercício da advocacia, porque é uma profissão a única que tem inclusivamente custódia constitucional. Uma das grandes preocupações, de resto, como é evidente, porque da... um licenciado em Direito, e isto é uma coisa que eu penso que nós temos que desmistificar perante todos, não é um profissional de nenhuma profissão jurídica. Qualquer profissão jurídica que venha a ser exercida por um licenciado em Direito tem que ter um treinamento próprio e adequado. É assim com os senhores magistrados judiciais, é assim com os senhores magistrados do Ministério Público, é assim com os senhores notários, é assim com os senhores agentes de execução e com os senhores solicitadores e é assim também com os advogados. Naturalmente que as pessoas, quando saem de uma faculdade, conhecem os termos legais, conhecem a lei, como se faz a lei, o que é necessário para aprovar uma lei, mas não sabem ser advogados. Aprende-se a ser advogado, não só com a prática, mas também com o ensinamento teórico que tem que ser feito por parte da Ordem dos Advogados, é essa a sua incumbência, ensinar como é que se faz uma procuração, como é que se faz um requerimento, como é que se contesta uma ação, como é que se faz um recurso. E isso é essencial quando um cidadão e uma cidadã ou uma empresa estão a ser defendidos por estes profissionais, têm que ser profissionais altamente preparados, porque nós temos nas nossas mãos as vidas das pessoas e se não forem exercidos os direitos destas pessoas, naturalmente que isso poderá colocar em risco a sua situação pessoal, mas também o Estado de Direito, porque o objetivo e um dos direitos constitucionais que nós temos é realmente um verdadeiro acesso à justiça. Ainda há pouco falava-se ali na peça de 1.700.000 pobres neste país. Esses têm garantido o acesso à justiça, tal como as pessoas que têm uma boa saúde económica, mas a esmagadora maioria da população não tem este acesso. E esse acesso tem que ser garantido, quer no âmbito da consulta jurídica, quer no âmbito da elaboração de contratos. Repare, muitos destes contratos que o Governo e a Assembleia da República pretendem que possam ser elaborados por pessoas que são simples licenciados em Direito, muitas das vezes envolvem o negócio da vida das pessoas. Um acesso a uma compra de uma habitação é um negócio que vai ocupar a vida daquelas pessoas durante 40 anos. É imprescindível que eles estejam... Foi essas preocupações que de resto levou... Que transmitiu ao Presidente. Ao Sr. Presidente da República. Quais são as expectativas? Qual foi, no fundo, a resposta? O que é
que sentiu que vai acontecer e o que é que a Ordem também pode fazer mais a partir daqui. A Ordem vai continuar a debater-se por esta questão, reforçou, como todas as ordens do resto, com exceção daquelas que já inclusivamente viram os seus estatutos aprovados e que concordam com eles, como existem naturalmente situações dessas. No nosso caso, nós apresentámos todas estas preocupações, sentimos sensibilidade da parte do Sr. Presidente da República, que de resto já a tinha demonstrado no passado, já tinha feito inclusivamente um comunicado ao Congresso dos Advogados, que aconteceu em Fátima, em julho, a dizer precisamente e a explicar porque é um homem do direito, porque foi professor universitário toda a sua vida, sabe muito bem qual é a diferença entre um licenciado em Direito, um professor universitário e um advogado, um solicitador, um notário. E, portanto, temos grande expectativa de que vamos ser finalmente ouvidos. Naturalmente que a decisão final cabe ao Sr. Presidente da República, mas a Ordem dos Advogados, enquanto estiver aqui e enquanto eu for bastonar, continuará a bater-se para que seja alterado este estatuto que não serve às populações nem à advocacia. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.